Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo neste sábado pela manhã para apresentar a vocês o oráculo do eu. Então vamos lá, esperando as pessoas chegarem. Algumas pessoas já estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos neste sábado maravilhoso. Oi, Pedro. Então vamos lá. Eu me chamo Elaine Cristina Bertinotti Gomes e acabei reduzindo para Elaine Bertinotti para ficar mais fácil a comunicação com as pessoas. Eu sou psicóloga já há quase 40 anos. Trabalho com a psicologia clínica também nesse mesmo tempo de quase 40 anos. E com o passar do tempo, eu fui sentindo a necessidade de agregar coisas novas dentro do meu trabalho. Gente, vocês não reparem porque eu tô um pouco fanhosa e com um nariz um pouco tapado. Então, eu vou estar um pouco diferente hoje, mas tudo bem. Faz parte do tempo, né? Essa virose que tá dando por aí. Então é o seguinte, nesses 40 anos de psicologia, de quase 40 anos de psicologia, eu fui sentindo ao longo do tempo a necessidade de agregar conteúdos dentro do meu trabalho. E eu estudei um pouco de tudo. Eu costumo dizer, as pessoas costumam perguntar qual é a minha linha de trabalho, e eu digo que é a minha, mas não é a minha no sentido de que eu fui juntando tudo que eu achava necessário, tudo que eu acho necessário até hoje, porque eu parto do princípio que ninguém é dono da verdade. Todas as pessoas que estudaram e estudam até hoje, elas se dedicaram para isso, então elas buscam conhecimento. Então, se a gente juntar um pouco de cada pessoa estudou e estuda até hoje, a gente vai criando um modelo muito bacana para os atendimentos. É claro que essa é a minha versão e é a minha verdade. Ninguém é obrigado a concordar. Eu sempre falo que ninguém é obrigado a concordar, que todas as pessoas têm o direito de seguir aquilo que elas acreditam, aquilo que elas acham melhor. Então, há mais ou menos uns 3 anos atrás, após todo este período difícil que a humanidade passou, eu passei um momento muito difícil dentro do meu trabalho, que me fez desacreditar um pouco, não nas pessoas, mas desacreditar na forma como as coisas estavam acontecendo. Eu fiquei muito triste, eu me recolhi, eu me fechei em mim, eu fechei tudo onde eu trabalhava e voltei para dentro de casa. E esse tempo foi muito necessário, porque eu precisava entender o que estava acontecendo, eu precisava entender o que o universo estava me dizendo naquele momento. E foi muito legal, porque apesar de todo o período de sofrimento, de tristezas e de desilusões, eu consegui entender que aquele lugar, que aquele caminho que eu estava não servia mais para mim, que eu precisava de algo novo, algo que me desse mais alegria de viver. Não que eu estivesse triste com a minha vida, nunca pensei em desistir da vida, mas pensei em desistir do meu trabalho, que eu amo tanto. Mas eu faço parte de uma escola, de uma academia que chama Academia das Projeções. Vocês estão me ouvindo bem? E que eu tô um pouco rouca, só para saber se vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, obrigada. Eu faço parte estudo na Academia das Projeções, já tem 1 ano e meio, quase 2 anos. E num dia, numa aula, a professora estava fazendo um trabalho conosco e fazendo uma atividade, e ela perguntou quem estava disposto a passar por aquela atividade. E eu já estava tão desiludida de tudo que eu falei, eu vou fazer para ver se melhora alguma coisa.
E nesse tempo, vou resumir obviamente, porque a história é comprida, e nesse tempo, de uma pergunta que me foi feita, o que eu faria se eu não fosse psicóloga? E aí, espontaneamente eu respondi, eu tenho vontade de comprar um trailer e sair por aí lendo tarô. E o que no começo parecia ser só uma brincadeira, na verdade me despertou para algo muito mais importante. Porque há um tempo atrás, quando eu tinha 20 anos de idade, e eu tenho 62, então lá se foram 42 anos, eu lia tarô, eu comecei a ler tarô para as pessoas. E foi muito legal, mas era assim, leituras de brincadeira, porém as coisas que eu comecei a ler para as pessoas, elas começaram a dar certo. E aí eu fiquei preocupada e parei de ler, deixei de lado, nunca mais li. E resolvi então, agora há 3 anos, 2 anos atrás, a retomar os estudos do tarô. Estudos por quê? Porque é necessário estudar, não é só, eu vou explicar depois a diferença dos oráculos, mas não é só abrir as cartas e ler o que tá aqui, né? A gente precisa ter um estudo em cima disso. E eu voltei então a estudar o tarô e agreguei o tarô na psicologia. Jung já fazia isso, né? Jung tem um estudo em cima do tarô, das partes simbólicas, das partes arquetípicas, e eu comecei a me debruçar em cima dos livros do Jung, mais ainda porque é uma das minhas formações, na verdade, uma das minhas formações prediletas, porque eu me identifico muito com a teoria do Jung, da forma como ele traz para a realidade, como ele traduz o conhecimento de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo muito profunda. E eu me identifico muito com ele e voltei a estudar. E trouxe para a clínica e comecei a ler para algumas pessoas, obviamente, que se dispuseram, que gostam, porque não é todo mundo que gosta, que acredita, enfim, isso é um convite, eu deixo as pessoas à vontade, elas pedem, na verdade, né, para fazer a leitura. E eu agreguei o tarô a alguns atendimentos. Bom, e o que isso tem a ver com o oráculo do eu? Penso eu que foi dessa forma que o meu inconsciente começou a trabalhar nessa questão das cartas. E aí, no dia 5 de maio do ano passado, não, minto, no dia 8 de maio de 2023, eu acordei às 5 horas da manhã com essa informação na minha mente. E algo que me dizia, levanta e escreve, levanta e escreve. Eu falei, gente, mas acho que eu tô sonhando, vou voltar a dormir para ver o que isso se resolve. Mas não consegui. Então eu levantei, catei o meu caderno, que fica do lado da cama, para eu anotar os meus sonhos. Levantei e fui para a sala. E das 5 horas às 8 horas da manhã, eu escrevi as 22 cartas. E eu gosto de dizer que elas foram canalizadas, porque para mim foi exatamente isso que aconteceu. Era como se alguém tivesse ditando as cartas. E as cartas, os seus símbolos, o significado dos seus símbolos para essas cartas, o modelo de tiragem, a forma como tudo ia acontecer, isso tudo até às 8 horas da manhã estava pronto. Eu ainda não tinha muita noção do que estava acontecendo. Aí eu terminei, mandei para os meus professores da Academia das Projeções, mandei para a Charlene, minha amiga que está aqui agora nos assistindo. Falei, olha isso, o que está acontecendo? Eu ainda não tinha noção da grandiosidade do trabalho. Bom dia, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O Caio, a Chara, a Ridel. E aí o que aconteceu? Eu recebi mais uma informação. Agora você organiza isso tudo. E eu peguei umas cartinhas, uns fichários e comecei a desenhar. Eu não sei desenhar nada, não sei fazer casinha, mas eu comecei a desenhar da forma que eu achava melhor, que dava para entender. E deixei tudo prontinho. E aí eu comecei a escrever no computador e fui entendendo a grandiosidade do trabalho. Não tinha nome no primeiro momento,
A gente pensou vários nomes, né, Charlene? Nós pensamos vários nomes, mas a gente chegou, como tinham nomes parecidos, já tinham nomes da internet, nos oráculos, então nós chegamos à conclusão do oráculo do eu. O oráculo do eu, caminho da consciência. Porque a mensagem que eu recebi que era o caminho da consciência, o caminho da luz da consciência. Então eu entendi o significado disso tudo que o universo estava me dando de presente, como uma forma de eu ajudar a humanidade a despertar a consciência. E o que é o despertar da consciência? O despertar da consciência é nós termos a ideia clara de quem nós somos de fato. Nós somos seres que, desde que nascemos, pertencemos a uma estrutura social que a gente pode chamar de matrix, né? Que a gente pertence a essa estrutura social, a essa matrix, e tudo é ditado para que a gente faça e viva de acordo com aquelas leis. Obviamente que algumas coisas são necessárias para que a humanidade possa evoluir, para que a gente se organizasse para poder evoluir. Porém, existe uma história não contada atrás dessa história, que é a história de quem nós somos de fato. Quem são os humanos? Então, despertar para essa humanidade, entender o nosso papel no cosmos, entender o nosso papel no universo é muito importante. Então, é esse trabalho que eu venho fazendo ultimamente comigo, em primeiro lugar, para eu poder ajudar as outras pessoas. Óbvio que existem várias pessoas fazendo a mesma coisa, e isso é uma maravilha, porque tem vários segmentos, porém, cada um trabalha da forma que se identifica melhor. Nós temos a Charlene aqui, que tem a sala, que trabalha, não tem não, né, Char? Trabalha na sala azul, e ela desenvolveu um trabalho de terapia multidimensional, que é um trabalho que ela faz, trabalhando com terapias do universo, trabalhando com terapias com os seres, com os nossos seres irmãos mais velhos do universo, que canalizaram essas informações para ela. É verdade, não vou esquecer mais que a sala não é sua, você só trabalha lá. Então, temos ela, temos outras pessoas fazendo trabalhos maravilhosos com o universo, com essas mensagens do universo. Tá, mas nem todo mundo acredita. Tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas aquelas pessoas que acreditam, aquelas pessoas que estudam, aquelas pessoas que vão buscar a verdade nossa, a nossa verdade interna, essas pessoas despertam e entendem esse movimento do qual nós somos... como é que eu vou explicar? Que nós somos bloqueados, que nós somos travados, que nós somos impedidos de enxergar quem nós somos de fato. Este é meu papel, essa é a minha missão. Eu entendi que essa é a minha missão. Não só despertar a mim, porque primeiro eu preciso fazer este trabalho comigo mesmo, mas ajudar a humanidade a despertar. Como nós estávamos falando ontem na aula, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, essa pessoa ajuda a outra, que ajuda a outra, é uma corrente do bem. E assim, a gente ajuda muitas pessoas a despertar. É lógico que isso também é uma escolha. Ninguém é obrigado. Vai quem quiser. Vai quem sentir a necessidade desse despertar. E nós estamos aqui para auxiliar. Então, eu entendi que o oráculo do eu, ele tinha essa função, ele tem essa função. E algumas pessoas me perguntam, né, mas o que esse oráculo faz? Então, primeiro, nós vamos entender o que é um oráculo. O oráculo, ele é uma forma de adivinhação, é uma forma que a humanidade sempre teve de procurar respostas daquelas coisas que elas não conhecem, sobre o futuro, por exemplo. Então, a humanidade sempre procurou. A gente pode começar aqui com o oráculo de Delfos, onde tinha uma sacerdotisa, a Pitya, que ficava respondendo as questões que eram perguntadas para ela sobre guerras, sobre futuro, sobre o que as pessoas deveriam fazer.
E depois disso foram aparecendo vários outros oráculos. Se a gente pensar bem, nós estamos sempre procurando a resposta para um futuro, a resposta de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, que é a grande base da filosofia, que é a grande base da nossa vida, a gente descobrir quem a gente é, né? De onde a gente veio e para onde a gente vai. Então os oráculos sempre existiram. Sempre existiu essa curiosidade, não de todo mundo, mas de uma boa parte da humanidade, de descobrir quem nós somos, de descobrir o que vai acontecer com a gente. Então, os oráculos, eles têm essa função, eles tiveram funções importantes em decisões sobre guerras, por exemplo. E quem faz o oráculo, quem decide, quem canaliza essas respostas, geralmente são pessoas que estão mais antenadas com o universo. Que aí a gente pode trazer para um lado que pode ser religioso, que pode não ser religioso, mas pessoas que têm uma mediunidade, que têm uma intuição. Todos nós temos a mediunidade, só precisa aprender a desenvolver, que é esse contato com aquilo que a gente não enxerga ou que a gente não acredita. E a intuição, ela é uma função. Ela é uma função mental que nós não aprendemos a desenvolver. Nós, ocidentais, não aprendemos a desenvolver a intuição, estamos aprendendo a desenvolver agora. Os orientais fazem isso há muito tempo, que é aquela vozinha interior, que é aquilo, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, que é um poder que todos nós temos. Nós só precisamos aprender a desenvolver. Então, a humanidade sempre fez isso, sempre foi atrás do padre, do pastor, do pai de santo, de quem lê um tarô, de quem lê runas, búzios, etc., para poder descobrir algumas coisas que podem acontecer na sua linha do tempo da vida. Então, os oráculos sempre existiram. Como ele foi principalmente durante a Idade Média, a Idade das Trevas, que queimaram e mataram muitas pessoas em nome de um Deus que só eles acreditam, né? Mataram e queimaram muitas pessoas que da Santa Inquisição, de santa não tinha nada, respeitando a religião das pessoas. Eu não estou aqui falando de religião, estou falando das atrocidades que aconteceram na humanidade até hoje e ainda acontecem. Proibiram as pessoas de desenvolver, de continuar trazendo este conhecimento para a humanidade. Então, o que aconteceu é que as pessoas ficaram com medo, ficaram com vergonha. Então, muitas pessoas ainda fazem essas buscas, procuram oráculos de diversos tipos de oráculos escondido, porque elas têm medo e têm vergonha de apresentar isso para as pessoas, que é resquício do nosso antepassado, né, do nosso passado, que traz aí na nossa memória do inconsciente coletivo esse medo, essa vergonha de se expor através disso. Então, o oráculo nada mais é do que um caminho de conhecimento. E qual a diferença do oráculo para o oráculo do eu? Os oráculos, de forma geral, eles são intuitivos e fazem essa leitura, vamos dizer assim, do caminho, do percurso da vida, de possíveis acontecimentos. Lembrando que os acontecimentos da nossa vida, praticamente todos eles, nós é que fazemos acontecer. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, mas isso é uma conversa para uma outra live. Ou também vocês podem assistir as lives da Charlene, da Sala Azul, as lives do Caio, que é do Grupo Rir, no YouTube, as lives da Academia das Projeções, que tem informações sobre isso. E futuramente farei live sobre isso também. Então, nós sendo responsáveis por tudo que nos acontece, nós temos a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas a gente sempre terceiriza porque a gente não sabe que a gente tem essa capacidade, mas nós temos essa capacidade. Então, o oráculo do eu, ele vem
trazendo essa busca interna. Então, se o oráculo é um caminho do conhecimento, oráculos são caminhos de conhecimento, onde eu vou buscar o que vai acontecer na minha vida, eu trago então para o oráculo do eu este despertar, este caminho para dentro de mim. Vejam bem, eu estudo, e estudo muito, não estudo pouco não. Não estudo só aqui, estudo no astral também. Quando eu durmo, eu vou para bibliotecas, eu vou para salas de estudos, aprender novas terapias. Meu corpo astral faz isso e trago na minha memória. Então, tudo isso que eu estou apresentando não é balela. Não é uma coisa para chamar só a atenção das pessoas. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu confio no meu trabalho. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando. E quem se identificar vai se sair muito bem com isso tudo. Então, o oráculo do eu são essas cartas. E eu acabei fazendo todas as cartas com. Eu usei a inteligência artificial para fazer o desenho das cartas. Como que a gente faz isso? Como que faz isso? Eu falei com a inteligência, eu disse mais ou menos o que eu queria e ela foi me trazendo os desenhos das cartas e eu fui escolhendo cada uma delas. Fora isso também eu fiz a marca, o oráculo, a marca, eu fiz também sozinha. Estava no momento que eu não tinha recursos financeiros para pagar alguém para fazer. Já que eu não tenho, então eu vou aprender a fazer sozinha. Que essa é uma grande qualidade de nós humanos. A gente tem capacidades infinitas, basta a gente aprender a desenvolver. E fiz tudo sozinha. Mas antes de fazer as cartas, eu precisava que o processo de registro fosse feito. Então, meu amigo Caio Katayama, que está aqui, me ajudou a fazer o registro da marca. Então, essa marca ela é registrada. A marca Oráculo dentro do meu segmento, ela pertence a mim. Devidamente registrada nos órgãos de competência do Brasil. Então, ela é minha. Eu precisava me assegurar de que nada podia acontecer de errado. Bom dia, Regina, querida. Seja muito bem-vinda. E só assim, então, eu fui produzir as cartas. Bom, nós temos, então, dentro do oráculo do eu, o símbolo. E não dá para ver direito aqui, mas é o olho, por exemplo, que é a primeira carta. O símbolo é o olho, que é aquele que tudo vê. Fora isso, nós temos, dentro das perguntas, nós temos uma pergunta, que é a pergunta luz, que é aquela que está mais consciente. Nós temos a pergunta sombra, que é aquela que está mais inconsciente, ou menos consciente, digamos assim. Fora isso, nós temos a ação e nós temos a afirmação, que já é a ressignificação daquilo que você vai encontrar no oráculo. Então, só a primeira carta aqui para vocês entenderem. A pergunta luz da carta sombra é: os meus olhos estão abertos ou fechados para o mundo? Que mundo? O seu mundo interno, o seu mundo externo. Então, todas essas reflexões, elas precisam ser feitas para que você acesse dentro de você a sua verdade. Uma pessoa muito querida que eu conversei essa semana, a Valéria, ela me perguntou: o oráculo é uma energia? É uma energia porque tudo é energia. Mas são espíritos que respondem? Não. Quem responde é você mesmo. Você vai atrás das suas respostas. Nós temos todas as informações que nós necessitamos dentro da gente. Todos nós, sem exceção, temos todas as afirmações. Nós só precisamos encontrar o caminho de chegar até lá. Então, de onde vem o oráculo? De onde vêm as respostas do oráculo? De dentro de você. Das buscas que você vai fazer. Por exemplo, os seus olhos estão abertos para o mundo em que aspectos? Que mundo é esse? Você pode pensar uma situação específica, né? E a pergunta sombra:
Eu gosto do que vejo ou me nego a enxergar aquilo que me incomoda. A sombra nada mais é do que aspectos, é um arquétipo, que são aspectos da nossa vida, da nossa consciência, da nossa personalidade, que muitas vezes nós não enxergamos em nós e ela está projetada fora da gente, nas pessoas, em artistas, em personagens, em várias outras questões. Então, nós não enxergamos a sombra em nós, nós enxergamos a sombra através da outra pessoa. Então, a sombra é aquilo que te incomoda. Pode ser uma coisa boa também, mas geralmente está mais voltada para aquilo que incomoda. Então, aquilo que incomoda no outro, vai verificar, porque muito possivelmente é seu. Respondidas essas questões, você vem para a ação. A ação, ela pode tanto ser usada para você fazer as perguntas, ou responder as perguntas, quanto você pode usar depois das perguntas. E a ação desta carta é: faça meditações guiadas e escreva no seu caderno todas as observações, sentimentos e sensações para te ajudar a se conectar com o seu verdadeiro eu. Porque a gente precisa escrever tudo e escrever à mão mesmo, porque nós estamos perdendo a capacidade de escrever. Porque só fica ali no celular ou no computador. Então a gente precisa escrever à mão. Porque você traz de dentro de você para fora e você consegue olhar para aquilo de uma outra maneira e ressignificar essas questões que não estão bem resolvidas. Feito isso, você vem com a afirmação: gosto do que vejo dentro de mim. Para isso, você pode usar que quem comprou os primeiros 30 kits receberam um japamala junto com o kit das cartas. Então você pode usar um japamala para fazer as suas afirmações. Gosto de tudo que vejo dentro de mim. E assim você faz as 108 vezes. Este aqui tem 54 contas, então é preciso fazer 2 vezes. Japamala, para quem não conhece, ele é muito usado para que a gente faça o Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, uma meditação havaiana milenar, onde vocês já devem conhecer, que a gente faz essas afirmações: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Que elas são fortíssimas, elas têm um poder incrível, essas afirmações. Então, quem comprou o kit recebeu o japamala junto, porque tem uma das cartas que pede para fazer isso. Então, essa é a grande sacada do oráculo do eu. E aí a gente tem uma tiragem básica, que são as 6 cartas, que traçam o movimento da personalidade, que é o que eu quero, o que eu tenho, o que me impede, o que me impulsiona, onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Essa é a tiragem básica, mas tem outros tipos de tiragem que você também pode criar a sua tiragem, né? Porque a partir do momento que você adquire o seu oráculo, ele é seu e você vai fazer da forma que você vai achar melhor. Entender? Então são 22 cartas, muito bem elaboradas, elas estão muito bem feitas, com material de qualidade, e elas estão disponíveis para vocês adquirirem, quem ainda não adquiriu o seu, ok? Posso abrir para perguntas nesse momento. Quem quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Se tem alguém que quer participar também da live, pode me avisar. Vamos lá. Esperar aqui. Deixa eu tomar um gole de água. Deixa eu voltar aqui. Júlio Carlos, você pediu para participar. Você quer participar mesmo? Para eu te mandar a solicitação? Não, não falou nada. Opa, saí aqui do lugar.
tira uma carta para o final de semana. Vamos lá achar? Vamos aqui tirar uma carta para o final de semana, para a gente pensar um pouquinho. Vamos embaralhar. É importante que embaralhe, para que você deixe a sua energia nas cartas. Vamos lá. Vamos tirar, não vou olhar, vou tirar junto com vocês aqui, ó. Essa aqui, olha só, é a carta do pássaro. Não dá para ver direito, né? É a carta do pássaro. O pássaro traz os questionamentos sobre a liberdade. Então, vamos lá. Para cá, para descrição. Por que eu leio ainda, gente? Porque eu não decorei tudo, eu canalizei, mas eu não decorei. Então, eu fico lendo aqui junto com vocês. Questionamento sobre a liberdade. Então, vamos pensar nesse final de semana. Pense em alguma coisa para este final de semana que você queira refletir. Bora lá. Pergunta à luz. O que me faz sentir livre? Vamos pensar um pouquinho. O que faz você se sentir livre? Livre em que sentido? Livre para tomar decisões, livre para fazer o que você quer, livre para fazer uma viagem, livre para tomar aquela decisão que você não conseguiu tomar até agora. Você se sente livre para isso? Não se sente livre? Por que não? O que está te impedindo de tomar essas decisões? O que está te impedindo de fazer essa trajetória? O que está te impedindo de fazer aquela viagem? O que está te impedindo de falar não para aquela pessoa que você deveria falar e que você não fala? Ou para várias pessoas e se sente sufocado e não aguenta mais? Né? Essas são as questões que você pode pensar para responder. E a pergunta sombra. O que me aprisiona? O que me aprisiona? Sentimentos, pensamentos, ações, pessoas. Por que elas te aprisionam? Porque você deu poder a elas de te aprisionarem. Lembre do que eu disse lá no começo da live. Nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Se nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente, é porque nós, até de uma forma inconsciente, por isso que a gente precisa trabalhar essa inconsciência, né? Porque a gente deu o poder para outras pessoas de resolver as coisas que seriam nossas. Então, o que te aprisiona? Pode ser você mesmo, pode ser um pensamento que te aprisiona. Pode ser um relacionamento que você não consegue sair, você está nesse relacionamento desgastante, uma pessoa que não agrega nada na tua vida. Não só relacionamento emocional, mas relacionamento de trabalho, enfim, vários tipos de amizade. Você está num relacionamento com uma pessoa que te sufoca, que te aprisiona e você não consegue sair. Então pense, por que você não consegue sair? O que te impede de sair daquele lugar? É medo? É medo de não dar conta, de enfrentar a sua vida sozinho ou sozinha? É o sentimento de incapacidade ou o sentimento de não pertencimento? Ou esse aprisionamento da Matrix que fica mentindo e jogando informações erradas o tempo inteiro para que a gente vibre no medo e fique nessa dependência? Olha o quanto é importante esse tipo de questionamento, o quanto a gente precisa fazer isso. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mudar de emprego, eu não aguento mais ficar naquele emprego que eu estou. Mude. Tome a decisão, tome a coragem de trocar de emprego. É claro que você não vai pedir demissão e sair de um dia para o outro. Até pode. Um dia na minha vida, há 10, 11 anos atrás, eu tenho 62 anos, como eu disse.
Com 50 anos de idade, disse assim para mim. Eu estava infeliz, estava triste, nada da minha vida saía do lugar. Eu tinha um trabalho que foi muito bom para mim durante 23 anos. Tinha minha clínica também na cidade onde eu morava. Hoje eu moro em Barra do Garças, na divisa, exatamente na divisa do Mato Grosso com Goiás. Mas eu morava no interior de São Paulo por 50 anos, mais ou menos. Eu morei lá. Mas eu estava infeliz, a minha vida não andava. Um dia eu vim para cá com meu esposo, nós viemos só passear, me encantei com a cidade. Hoje eu entendo o que eu estou fazendo aqui, mas na época foi só um encantamento do que eu estou fazendo, né? Por que eu vim para cá? Porque aqui tinha avistamentos, porque aqui tem os índios, porque aqui tem os rios, tem uma natureza exuberante, é um lugar muito gostoso de viver, muito quente, mas muito gostoso. Eu resolvi largar tudo, pedir demissão. Fechei minha clínica, quase matei todo mundo do coração. Minha mãe ficou doente, os meus amigos super inseguros não entendiam o que eu estava fazendo, mas eu tinha dentro de mim a certeza de que ia ser bom para mim. Como foi? Como está sendo até hoje? Eu passei momentos difíceis? Passei, mas eles me mostraram caminhos. Eu aprendi que quando a gente tem um momento difícil na vida da gente, é porque a gente precisa olhar para outro lugar, entender o que esse momento difícil está nos dizendo. É fácil? Não, mas é possível. E eu trago uma frase dentro de mim que eu nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje através dos estudos da academia das projeções, que é tudo que eu preciso está dentro de mim. Eu já tenho certeza absoluta. Eu pensava comigo, não é possível que todo esse tempo de trabalho, com todo esse conhecimento que eu tenho, com tudo que eu estudei, que eu não vou conseguir fazer nada. O primeiro ano foi muito difícil, porque você chega numa cidade pequena, que ninguém te conhece. Houveram vários boicotes, várias portas fechadas, várias, não foram poucas. As pessoas não me conheciam, uma coisa é eu ter um currículo muito bom, outra coisa é as pessoas saberem se eu faço aquilo ali ou não. Escutei coisas muito difíceis de algumas pessoas, mas eu nunca desisti. Porque eu tinha dentro, neste mesmo lugar onde a maioria me boicotou, poucas pessoas que me apoiaram tanto, que me seguraram pelas mãos e me trouxeram até aqui. Pessoas muito queridas dessa cidade, que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Porque outras se sentiram ameaçadas com a minha presença. Eu não entendia a ameaça, porque eu vim para agregar, eu não vim para tirar nada de ninguém, né? Quando eu cheguei nessa cidade, nós fizemos a conta, eu e uma amiga que me ajudou muito, uma psicóloga muito querida aqui, eu era a sétima psicóloga da cidade. Hoje nós temos 2 cursos de psicologia na cidade. Eu sei que é bastante coisa, mas assim, a região é grande, então tem muita gente que vai trabalhar, né? Tinha uma precariedade desse trabalho, da assistência da psicologia. E hoje já está suprida, já está suprindo. Aí eu fui dar aula na faculdade, vim para dar aula na faculdade, mas uma pessoa não gostou de mim, simplesmente boicotou meu trabalho, sem nunca me falar nada. Até hoje eu não sei por que ela não gosta de mim. Foi a mesma pessoa que um dia inventou uma história de que eu estava indo embora da cidade, que eu tinha largado tudo. Eu sei quem é. Ela não sabe que eu sei, mas eu sei quem é ela, porque as informações chegam pra gente, né? Por outro lado, eu conheci pessoas maravilhosas, eu atendo pessoas maravilhosas que estão comigo há muito tempo, né? Então, é muito bacana quando você não desiste e quando você tem força para se libertar. Então, eu fiz isso, eu tomei coragem. Eu tinha certeza que ia ser bom para mim. Como foi e como está sendo. Então, é isso, a gente precisa entender o que está nos aprisionando para poder se libertar disso. Não é? Então a gente tem a ação dessa carta, que é vá para uma sala ou para um quarto, fecha a porta e fecha os olhos. Aí você se fecha lá e aí você observe
observa como você se sente nessa situação. E depois você sai e também se observa como você se sente. E aí você anota tudo. Parece uma bobagem, mas não é. Quando você está trancado sozinho num lugar, você está lá com os seus pensamentos, com as suas verdades, com seus medos, com seus mitos. É muito difícil. Quantas pessoas preferem ficar escutando música o tempo inteiro porque tem dificuldade de parar e ficar quietinho, de ficar com as suas próprias dores? Entenderam? Então, quando você sai, você volta para o mundo, você sente essa sensação de liberdade. E depois a gente vem com a ressignificação, que é: sou livre para tomar as minhas decisões. Você não estava aprisionado? Então, aí você pode vir com o Japamala. Sou livre para tomar as minhas decisões. Sou livre para tomar as minhas decisões. Entenderam? A carta for providencial para uma reflexão, Char. É verdade. É muito bem, é muito interessante, né? Vamos tirar uma outra carta? Alguém quer que eu tire uma carta específica? Bem que não tem como tirar carta específica, né? Vamos lá para a próxima carta, que é... Olha só, é que não dá para ver direito. O caminho, que é o percurso da vida. Então, vamos juntar as duas cartas. A partir do momento, você tem que tomar uma decisão, por exemplo. Você pensou naquilo que te aprisiona, e aí nós tiramos aqui a carta caminho, que é o percurso da vida. Você, com as decisões tomadas e que você pode ter liberdade para fazer as suas escolhas, você começa a projetar o seu caminho, aquilo que você quer, entendeu? E vamos lá para a carta do caminho. A pergunta à luz da carta do caminho: quais caminhos ainda quero percorrer na minha vida? Olha, gente, nós estamos aqui, enquanto nós estamos vivos, nesse privilégio que nós temos no universo de estar vivos hoje e saudáveis. Num lugar que pode parecer que não, mas nós temos paz no Brasil, coisa que muitos lugares não têm, né? Estão deixando de ter, mas a gente precisa vibrar para que essa paz volte. Quais os caminhos você ainda quer percorrer na sua vida? Enquanto a gente está vivo, a gente aqui nesse planeta, a gente pode percorrer muitos caminhos, pode escolher muitas coisas para fazer ainda. E a pergunta sombra: o que me impede de caminhar por eles? Então, a partir do momento que você identifica quais os caminhos você quer percorrer, você precisa pensar o que te impede de caminhar sobre eles. É medo? É insegurança? É falta de recursos financeiros? É coragem? Então você vai identificando tudo isso dentro de você. Dentro do... Quem adquiriu o kit do Oráculo do Eu? Eu falei quem adquiriu porque eles já acabaram. Então, felizmente, eles já acabaram, foram todos vendidos. Agora eu vou estar disponibilizando apenas o Oráculo. E eles têm acesso a um bônus que é a plataforma, que chama, numa plataforma que eu não sei falar o nome até agora, se é aqui o Wi-Fi, se é aqui o Wi-Fi, enfim. Nessa plataforma tem a comunidade Despertar. Dentro da comunidade Despertar, eu gravei vários vídeos com explicação de todas as cartas, com temas. Cada carta tem a sua explicação, tem o exercício, tem uma meditação em cima da carta, que é diferente dessa aqui, que está aqui no livreto. E também tem meditações para todos os dias da semana, para cada dia da semana. Então, dentro da comunidade, você encontra uma série de técnicas, de possibilidades para você poder fazer essas descobertas de dentro de você, entenderam? Então, vamos lá. Aí nós temos a ação. Criar uma estratégia de objetivos com metas alcançáveis para planejar e visualizar o seu caminho. Então, dentro da plataforma, eu ensino a fazer uma estratégia de objetivos. Como o que você quer,
o que você tem e para onde você quer chegar, como você quer chegar. Entenderam? Então é importante, você já tomou as suas decisões, como a carta da liberdade. Agora você começa a escolher o seu caminho. E aí você traça seu caminho da melhor forma possível, para onde você quer chegar. Se você não sabe para onde você vai, você não sabe quando você vai chegar, a menos que você saia pela vida e vai curtindo, aí tá tudo bem, né? Mas se você quer um objetivo claro, você precisa saber exatamente o que você quer e como você vai fazer para chegar até lá. Feito isso, você vem com a afirmação: minha vida flui a cada caminho que se abre à minha frente. Minha vida flui a cada caminho que se abre à minha frente. Entenderam como é importante e como é bacana? Na verdade, uma carta, ela complementa a outra. Então, é muito bacana mesmo. Eu estou muito feliz, eu agradeço o universo da disponibilidade que eu estava naquele momento para poder receber essas informações e para ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então eu estou aqui à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo tem o link aqui no Instagram para saber como adquirir o seu oráculo. Você não precisa adquirir o oráculo, se não quiser você pode fazer consultas comigo através do oráculo. Não só consultas com o oráculo, mas consultas de uma forma geral dentro da psicologia, mas também as consultas específicas do oráculo, que a gente traça um plano terapêutico dentro daquilo que for levantado pelas cartas. Também pode adquirir o oráculo e o acesso à plataforma. Então vocês podem entrar diretamente em contato comigo, que eu respondo mensagem por mensagem para cada um de vocês. Gostaram? Ainda estou bem fanhosa, com o nariz todo tapado. Vocês gostaram? O oráculo está aí para nos trazer as informações que nos ajudam a entrar em contato com a nossa verdade. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Como diz a minha amiga Char, quem não assistiu agora vai assistir depois. Em algum momento da vida vai assistir e vai fazer sentido. Porque tudo chega pra gente quando a gente está aberto para que as coisas cheguem. Muito obrigada a presença de todos vocês. Obrigada, Char. Nós estamos encerrando também. Obrigada, Regina. Foi muito bom esse oráculo, uma reflexão. Obrigada. Obrigada, Rideu. Chegaram como flecha. Que lindo. Olha, o Danice já chegou em Portugal. Chegou na alfândega, ela estava falando hoje, né? Então o seu logo mais chega aí na Irlanda, tá bom? Olha, gente, o oráculo está universal. Já está em alguns países deste nosso planeta lindo e maravilhoso dessa Mãe Terra. Gratidão, Caio, gratidão a cada um de vocês, que vocês tenham um final de semana e um dia maravilhoso, com muita luz e com muito amor. Namastê. Tchau.